Hoje, dia 6 de março de 2015, estamos entrevistando o Procurador do Trabalho aposentado Edson Braz da Silva para o projeto de História Oral do TRT 18. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, tudo bom? Em que data e local o senhor nasceu? Já começa uma polêmica. Eu nasci no dia 2 de janeiro de 1958, mas só fui registrado no dia 2 de janeiro de 59. Quer dizer, fui registrado já com quase 8 anos, eu acho que tinha 8 anos, com a data errada. Meu pai esperava, nós somos 11 filhos, éramos 14 vivos, meu pai esperava juntar um grupo para registrar de uma vez só todo mundo. Então eu demorei a virar cidadão, ser gente, constar das estatísticas. Já fui ser registrado com 8 anos. E aí ele colocou uma idade a menos, eu fiquei sendo de 59 nos documentos oficiais, mas eu sou de 58. De qual estado? Rio de Janeiro. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, num local chamado Senador Camará, e depois me mudei na rua Eugênio Paiva, que ficava perto da estação do trem. Depois me mudei um pouco para mais adiante, e num lugar conhecido como Favela Ponte dos Cachorros, que hoje integra o complexo Senador Camará, ou o complexo da Coreia, né? Uma favela não pacificada, nem a polícia entra hoje lá. Tem barricada, toda aquela esquemão do Rio de Janeiro. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Da Paraíba, por isso que eu digo que sou paraibano, né? Eu falo assim, ó, eu nasci no Rio de Janeiro, mas sou paraibano, porque pai, mãe, vó, tios, tias, todo mundo de Campina Grande e adjacência, né? Ali na região de Campina Grande, alguns de Esperança, outros nas proximidades. Então, a família é toda de paraibano e tem a parte que hoje de cariocas. Doutor Edson, qual a memória que o senhor traz da sua infância e adolescência? É sempre assim, muito prazerosa, né? Uma infância livre, leve, solta, exatamente porque éramos muitos filhos. Minha mãe trabalhava fora, empregada doméstica, meu pai trabalhava também o dia inteiro, ele era vendedor de bananas, né? Ambulante. E a gente se criava sozinho, era Deus e a natureza. Então, nós éramos muito livres, brincávamos, fazia tudo que uma criança pode fazer sem, assim, maiores problemas, né? Então, fui bastante feliz em todas as fases da minha vida na infância. Apesar da carência material, né? Nós não tínhamos recursos, mas havia muito amor e carinho dentro de casa, uma integração, uma união entre todos os seus membros. Isso dá um sustento, né? Uma âncora afetiva que nos faz aceitar e prosseguir. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Desde que eu me entendo de gente, eu sempre trabalhei, sempre fiz alguma coisa. Inclusive, lá na minha família, quando a pessoa ficava taludinha, aprendia a ler e escrever as 4 operações, ia trabalhar e abandonava a escola. E eu resisti a isso, eu resolvi que não ia abandonar a escola, ia continuar estudando, mas sempre trabalhei. Lá não entrava assim caminhão de gás, nós tínhamos que esperar o gás num lugar mais afastado, aí ganhava algum dinheiro já tomando conta do bujão de gás até o caminhão passar, a farmácia, açougue, essas coisas longe, aí a gente ficava, aquele molequinho de recado, ia lá comprar as coisas, ganhava um trocado. Depois tinha um bairro perto que a gente limpava os jardins, sempre fazendo alguma coisa. Depois trabalhei em oficina mecânica como auxiliar de lanterneiro, trabalhei naquelas lojas do Saara lá no Rio de Janeiro, né? Porque antigamente podia trabalhar com 12 anos, né? Então antes disso eu já trabalhava nessas coisas, vendia picolé no trem, bala no trem, picolé na praia, eu sempre tive alguma atividade que me dava, de alguma forma, um sustento. Aí depois eu fui trabalhar oficialmente, né, com carteira assinada, com 15 anos, já numa loja lá no Saara, na alfândega do Rio de Janeiro. E depois fui trabalhando, sempre, até hoje trabalho. Quando criança, adolescente, qual a profissão que o senhor aspirava exercer ao tornar-se adulto?
Eu não lembro assim de ter nada específico, um sonho, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu, em razão de alguns acontecimentos, pessoas que passaram na minha vida, desde adolescente, ainda na pré-adolescente, eu cheguei à conclusão que a única forma de quebrar o ciclo da pobreza, né, que se reproduzia sempre, era estudando. Então eu fiz isso, eu resolvi estudar, mas não tinha uma perspectiva profissional, era o estudo para ter o crescimento, né, a condição social de empregabilidade também diferenciada. Aí fui fazendo isso. Num certo momento, as pessoas acharam que eu ia seguir a linha de saúde, porque eu fui cabo enfermeiro do Exército, né? Eu sou terceiro sargento da reserva, sargento enfermeiro da reserva do Exército Brasileiro, e também na área de construção civil. Eu trabalhei como apontador de obras, e o pessoal achou que eu ia seguir ou a área de saúde ou a área de engenharia, construção civil, coisas assim. Mas no 4º ano primário tinha uma professora chamada Maria Helena, e desses entreveros, mas é um entreveiro bom, não é esse entreveiro hoje de respeitoso, que o aluno não respeita o professor. A gente fazia muita bagunça, mas não era uma bagunça agressiva, nem desmoralizadora, desrespeitosa, era a bagunça de criança e adolescente. Aí eu defendendo lá a turma, a professora pegou minha orelha, naquele tempo podia, né? O professor puxar a orelha, literalmente, pegou minha orelha e falou assim, quando você crescer, você vai ser um bom advogado, mas por enquanto quem manda aqui sou eu. Né, porque eu estava defendendo a turma. Aí na fila do vestibular, na hora de decidir o que marcar, vestibular do SES Gran Rio, aí eu lembrei disso, né? Eu falei assim, vou botar direito aqui, advogado, vamos ver o que acontece. E graças a Deus eu me sinto feliz, realizado na profissão, não me vejo fazendo outra coisa, assim, profissionalmente, porque eu gosto muito de cozinhar, meu hobby é cozinhar, eu adoro, estudo, cozinha e pratico bastante, mas não penso em trabalhar profissionalmente como cozinheiro. Então, me tenho definido e realizado na área do direito, e essa professora Maria Helena, no 4º ano primário, ela, acho que decidiu meu futuro profissional com aquela puxão de orelha. Conte-nos, por favor, como foi sua trajetória estudantil? Então, eu estudava, já entrei tardio, né, na escola, exatamente porque não tinha registro. Só que minha irmã trabalhava como empregada doméstica numa casa no bairro Jabu. A patroa dela tinha uma escolinha atrás, chamada Pedacinho do Céu, era um jardim da infância, meio maternal, alguma coisa. Eu não tinha nada a fazer e acompanhá-la. E aí eu ficava lá assistindo aquelas coisas, aí ajudava a arrumar as mesas, tinha aquelas massinhas, eu arrumava as massinhas todas. Eu sempre assim, tentei ser recíproco com as coisas que eu recebia, dar algo em troca. Então eu ajudava e ficava ali. Aí quando eu fui, meu pai me registrou, eu fui para a escola, eu já era alfabetizado, eu aprendi ali. Então, eu entrei no 1º ano primário, porque, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímido, né? E aí eu não quis fazer uma prova. A professora queria conversar comigo para ver se eu já entrava no 2º ano, e eu não quis responder as coisas que ela, fiquei na minha. Aí entrei no 1º ano. Só que, como eu era alfabetizado, eu tirava, na época, assim, tirava 100 tudo, e sabia tudo. Aí uma professora falou assim, você não pode ficar nessa turma, pedir um teste oficial para você progredir. Então eu pulei do 1º para o 3º ano, eu já saí. Aí fiz, na época eram 6 anos, né, o primário, e o ginásio 4 anos. Aí eu fiz na escola Fernando Barata Ribeiro, uma escola municipal lá no Rio de Janeiro, no bairro de Santíssimo, o meu 4 anos de ginásio e 5 de primária. Era para ser 6, mas como eu pulei 1. Aí depois não podia estudar, e eu precisava trabalhar, né, para me sustentar. Aí não podia estudar à noite em razão da idade. Aí quando eu completei a idade, eu fui estudar à noite no Colégio Bangu, é um colégio estadual lá do Rio de Janeiro, e trabalhar. Aí eu pude já trabalhar de carteira assinada, as coisas oficiais, porque a minha prioridade sempre foi estudar. Todo trabalho, qualquer coisa que me prejudicasse os estudos, eu largava o trabalho, não continuava, né? E a opção foi o estudo. Aí depois, isso me permitiu, estudando à noite, trabalhar e estudar. Eu acordava mais ou menos às 4h30 da manhã, pegar um trem, Rio de Janeiro muito grande, ia dormir, era quase meia-noite. Então eu vivia só, até hoje eu tenho um vício. Onde eu paro, eu durmo. Até no sinal, às vezes, se estiver demorando, eu acabo cochilando. Eu sou automático para aproveitar todos os momentos ociosos para dormir. Então a trajetória escolar foi essa. Na época do vestibular, eu estava servindo no Exército, estava
terceiro ano, né, para fazer o vestibular, e quase todos os colegas trancaram a matrícula, porque iam servir o Exército. Eu pensei assim, eu vou continuar, porque mesmo sendo reprovado, no ano que vem eu já estudo menos, que eu passei esse período aprendendo alguma coisa. E na época no Exército, eu tentei comover o pessoal que eu não devia servir, porque era rimo de família. Na época eu já ganhava 2 salários mínimos, mesmo menor eu ganhava mais que todos. Por quê? Exatamente pelos estudos. Enquanto até meus irmãos mais velhos estavam lá na casa de um salário mínimo, eu já ganhava 2 salários mínimos. E o salário mínimo, na época, sustentava praticamente uma família. Eu fui lá tentar comover o pessoal a não me prejudicar, fazendo incorporar e perdendo o ano letivo. E eles falaram, se você morrer, sua família não morre. E me obrigaram. Aí eu fiquei até revoltado, né, mas eu sou meio pragmático. Falei, não adianta ficar revoltado aqui, que eu vou ficar preso, vou ter diversos problemas. Então, vou ser o melhor soldado que o Brasil já teve, né? Então, fazia o que tinha que fazer. E com isso, eu conquistei simpatia dos oficiais, dos sargentos. Aí eles me liberavam para ir para a prova. E também na aula, mesmo em serviço, eles deixavam, eu ia fardado para a aula e voltava. Com isso eu não perdi, eu terminei o 2º grau e ainda passei no vestibular. Na época eu teria ponto para ir para a Universidade Federal Fluminense, só que o direito lá era de dia e eu precisava trabalhar. Eu optei pela Universidade de Santa Úrsula, que é uma universidade particular em Botafogo, era perto do local que eu trabalhava, e aí eu fiz aquele crédito educativo, né? Na época tinha um crédito educativo, o governo te dava dinheiro, como tem hoje o FIES, né? Algo nisso, fiz a minha faculdade, e eu, como tinha essa ideia de que eu deveria viver da minha profissão, não podia ter a opção de não exercer a profissão de advogado. Então, quando faltavam 2 anos, eu pedi para eu trabalhar no Jockey Club brasileiro, trabalhei lá 4 anos, né, no Jockey Club. Aí eu pedi para reduzir a minha jornada à metade com a redução de salário. Aí o Dr. Paulo Monte, que era o diretor, né, falou, o jurídico não deixa fazer isso não pode ter redução de salário, senão amanhã você vai reclamar e a gente tem que pagar tudo de novo. Falei para ele, eu dou minha palavra que não vou reclamar, isso é no meu interesse, eu quero estagiar, porque estagiando eu tenho condições de me formar e disputar mercado de trabalho. Falei, para você eu vou deixar fazer. E fez. Eu tive o salário reduzido à metade para poder continuar. E não entrei na justiça, não reclamei. Aliás, eu me senti beneficiado com aquela boa vontade dele em permitir que eu tivesse uma boa formação profissional. Os seus outros 10 irmãos tiveram o mesmo sucesso profissional que o senhor? Nesse aspecto, assim, não, de retorno econômico. Todos se sentem felizes e realizados com o que cada um faz. Mas era assim, eu fui o primeiro da família, eu sou o 7º dos 14, então estou ali no meio mesmo. Antes de mim, ninguém nunca tinha terminado nem o primário, né, que o primário eram 6 anos, quando chegava no 4º ano, aprendeu a ler, escrever e estudar, sabia as 4 operações. Aí, depois de mim, alguns já continuaram. Então, eu tenho uma irmã que já com mais idade, era mais velha que eu, fez direito, já era casada e tudo, resolveu estudar, terminou o 2º grau, fez direito. Uma outra fez pedagogia, essa já veio me seguindo, né, já é mais nova que eu, e fez pedagogia, professora lá no Rio de Janeiro, se aposentou agora. A outra irmã, ela, por uma questão religiosa, ela depois decidiu não trabalhar, só se dedicar à religião, não seguiu a carreira de advocacia. Ela estava fazendo concurso para juiz, já estava em prova de sentença, essas coisas aí. Deu um caminho na vida dela, dizendo que ia só se ocupar com as obras de Deus, aí não foi. Os outros irmãos são taxistas, né? Todos têm a linha do motorista, né? Foram motorista de caminhão, motorista de ônibus, de turismo e táxi. Então, hoje todos estão na linha de táxi, com exceção de um que trabalha na fabricação de bolsas e calçados, ele tem uma pequena indústria. Então, assim, podemos dizer que todos os meus irmãos estão numa linha de classe média para baixo, né? Um pouco mais médio para o médio, outro para baixo. E só eu que tive uma ascensão profissional com uma capacidade econômica diferenciada. Eu acho que hoje eu tenho tudo que preciso para viver bem, né? Não sou acumulador de riquezas, mas tenho tudo que preciso para viver, né? Não almejo
ter mais patrimônio que eu tenho. E a gente aproveitou essa capacidade de ganhar dinheiro, né, a ter sucesso nas coisas que faço, aí vem ajudando sobrinhos, irmãos, todo mundo vem assim, a gente criou uma rede de amparo e apoio que hoje qualquer um da família que queira estudar, a gente dá condições para a pessoa se desenvolver e seguir adiante. Doutor Edson, o senhor teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira jurídica? Sim, então eu já fui auxiliar de lanternagem, oficina, nas empresas oficiais, sem essa de ser ambulante, vendedor de coisas. Aí eu trabalhei numa oficina mecânica como auxiliar de lanternagem, aí depois eu trabalhei numa loja na rua Senhor dos Passos, lá na Alfândega, né, naquele complexo que vocês chamam Saara, né, aquele shopping a céu aberto no Rio de Janeiro. Aí depois eu fui trabalhar na hidrologia, uma firma de engenharia, entrei como office boy, e lá eu fiquei 4 anos até ir para o Exército. Quando eu saí do Exército, eu fui saí dessa empresa, fui trabalhar no Jockey Club do Rio de Janeiro. Aí depois, quando eu me formei, eu montei um escritório de advocacia com os amigos, eles entraram com dinheiro, eu entrei com trabalho, exatamente porque eu estagiei, tinha mais experiência que os outros. Aí depois eu passei numa seleção pública da rede ferroviária, na época era federal, aí fui advogado da rede ferroviária na área de responsabilidade civil, um volume de trabalho muito grande, que me deu uma experiência grande, assim, uma capacidade de produção. Aí, depois disso, eu fui trabalhar, e como era uma empresa que tinha muita influência política, né, governo estatal, mudava o ministro, mudava a direção, as coisas meio assim, a gente não concordava muito e perdia um pouco de autonomia, porque, na verdade, a atuação ela era mais orientada pela direção do que a consciência jurídica mesmo. Aí eu fui ser procurador do município do Rio de Janeiro, eu passei no segundo concurso, fui procurador do município do Rio de Janeiro, que era um lugar ótimo para trabalhar, uma situação bastante interessante, mas aí o município com dificuldade econômica, vindo do Saturnino Braga, né? Saturnino Braga, que foi prefeito lá. Aí eu tinha estagiado 2 anos no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria do Rio de Janeiro, e eu não queria fazer direito do trabalho. Eu gostava muito de direito civil e processo civil. Eu dizia assim, se alguma coisa eu sei é direito civil e processo civil, porque eu tinha uns professores de processo civil e de direito civil, desembargadores, que eles eram ótimos e tinham uma amizade tão grande comigo que eu me sentia na obrigação de estudar e tirar 10, eu só tirava 10 com eles, né? Então eu sabia muito, e o direito do trabalho, ao contrário, meus professores foram bastante ruins, desinteressados, aquelas coisas, mas o estágio me fez crescer, aprender, porque na época tinha o tal do solicitador, o estagiário que fazia tudo, o estagiário podia atuar na Justiça do Trabalho sem a orientação de advogado, então eu praticamente assumi a função de chefe do estágio lá no Ministério Público. O doutor Fraga, que era o procurador, ele via assim, meu interesse e a vontade e fui deixando, e eu peguei muita experiência. E tinha uma secretária, Neide, que ela queria que eu fizesse concurso. Eu falei, não vou fazer concurso procurador de trabalho, não, eu quero saber negócio da área de direito civil, processo civil, essas coisas. E ela praticamente escreveu de ofício, porque na época eu não pagava taxa, não fazia nada, ela pegou lá meus documentos, assina aqui e tal, e me escreveu. E eu fui fazendo esse concurso, mas sem me dedicar a ele. Na época eu estava fazendo também de promotor em Minas Gerais, eu acabei sendo reprovado na prova oral, me deu branco, eu dizia que branco era coisa de quem não estudou, né, naquela arrogância de estudante, fala, não, branco é o cara que não estudou e depois diz que deu branco, mas deu mesmo. Se ele me perguntasse idade e endereço, eu não sabia dizer, a cabeça dividiu. E era a última banca, uma pergunta muito simples, qual era a diferença de tutela e curatela, um menor de 16 anos, se o juiz dá o tutor ou curador, eu ficava olhando para cada examinador assim, como se ele estivesse perguntando a coisa mais absurda do mundo, e o tempo foi passando e eu fui reprovado. Mas foi até bom para a minha vida como um todo, porque se eu tivesse passado, meio Caxias, né, como era de estudar e dedicar, eu estava numa comarca do interior de Minas até hoje, talvez não, né, pelo tempo que passou, mas era uma situação muito mais difícil.
E quando eu fui reprovado lá, eu passei de procurador do trabalho. Aí eu pedi exoneração no município do Rio de Janeiro. O cargo de procurador do município era muito prestigiado, com salário bom, mas tinha essas dificuldades administrativa, de pagamento. Aí foi quando o Sarney entrou, aumentou todo o serviço público federal, deu a equiparação plena do Ministério Público e o juiz, aí o salário ficou interessante. Aí eu pedi exoneração de procurador, fui atuar no Maranhão. Na época era para eu ir para Porto Velho, que era a porta de entrada nossa. Estavam lá o atual ministro Lélio Bentes, né, que nós ficamos próximos na colocação, e o atual procurador-geral, o Luiz Camargo. E então eles teriam a opção de sair de lá e ir para São Luís para que eu entrasse. Aí eu liguei, né, não os conhecia, né, o Camargo eu conhecia, o Lélio não. Aí eu falei assim, vocês ficam aí, deixa eu ir para São Luís do Maranhão, porque eu estou fora de casa, vocês também, qual o problema? E eles permitiram. Aí eu fui para o Maranhão, né, fui com a família toda, fiquei 15 dias lá, aí depois eu levei a família toda, então eu comecei no Ministério Público no Maranhão. Quais os planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Olha, a ideia era assim, eu queria trabalhar com uma coisa que eu gostasse bastante e que eu me sentisse com uma importância social, um serviço que me desse o sustento, me permitisse ganhar dinheiro, mas ajudasse a fazer justiça social. Essa ideia de criar um equilíbrio. Até hoje, eu voltei a advogar, eu não pego qualquer causa, não faço qualquer defesa, eu faço, até tem uma brincadeira, a gente advoga para quem está certo. Então, a gente faz tipo uma auditoria para ver a plausibilidade do que se pretende. Quando a pessoa, nosso cliente, não está de acordo com aquilo que a gente acha correto, a gente fala, faz acordo, procura outra parte, do jeito que você quer, isso não pode. Então, era essa ideia da advocacia. E quando eu fui para a rede ferroviária, eu senti isso meio que limitado, porque muitas ações eu tinha que praticamente defender o indefensável. Eu tinha os acidentes de trem, o cara está lendo um jornal de trem, o trem bateu, ele se machucou, ele quer uma indenização. Eu não queria adotar aquelas defesas padrão, não provou que era passageiro, que essas lesões... Eu tinha lá o relatório da polícia ferroviária dizendo que ele estava naquele acidente, eu pegava o prontuário médico e via que as lesões que ele se apresentava era compatível com aquelas registradas na época do acidente, 10 anos atrás, 15, então eu adotava uma linha de defesa diferente dos outros, aquela negativa. Aí eu comecei a discutir o valor, realmente ele era passageiro, se acidentou, mas o valor é exorbitante, né? Então eu tentava fazer essa linha de atuação e às vezes quando chegava na hora de pagar, havia determinação para recorrer, não, tem que embargar, tem que fazer essas coisas, e eu ponderava, eu falei assim, só vai onerar a condenação, porque tinha os 20% de honorários, desembarque, essas coisas, então eu brigava muito para fazer a defesa da minha banca pública dentro de uma ética mínima de advocacia e respeito ao direito, né? Então, a ideia sempre foi essa, usar da profissão para o meu sustento e para melhorar um pouco a situação da sociedade, de alguma forma. Doutor Edson, sabe-se que o senhor foi o instalador da Procuradoria da 18ª Região. Sabe-se também que a Procuradoria foi instalada de manhã e este tribunal à tarde, do dia 30 de novembro de 1990. Por favor, fale-nos sobre isso. Eu disse, né, que eu estava atuando no Maranhão, né? Aí, só que eu queria me aproximar do Rio, a ideia é ir chegando. Surgiu essa vaga aqui, né, foi criado aqui o Tribunal da 18ª, e ele já tinha, e a Procuradoria também, na mesma lei, não, no mesmo momento, eu acho que são leis diferentes, mas com tramitação conjunta, né? E aí foi em fevereiro aprovado. Tinha uma comissão para instalar a Procuradoria. Aí eu pedi remoção. Enquanto não foi instalado, eu oficiei na 10ª Região. Então eu morava em Goiânia e trabalhava em Brasília, esperando instalar aqui. O doutor Jefferson, que é subprocurador, atua lá no Conselho Nacional do Ministério Público atualmente,
ele era o presidente da comissão. Mas como eu morava aqui, ele falou, Edson, assume você essa presidência e instale a procuradoria. Então foi assim, né, que eu comecei a trabalhar. Deixa eu só contar um fato pitoresco, por que eu optei por Goiânia. Na casa, eu morei numa república de estudantes lá no Rio, porque eu morava no subúrbio, muito longe, trabalhava no centro, estudava em Botafogo. Então era uma imensidão de tamanho para viajar, né? Um trajeto muito grande. Aí eu fui morar numa república, e lá tinha um colega, Genserico Jaime, aqui de Rio Verde, né? E ele... eu perguntei, Genserico, como que é Goiânia? Não, esse é o paraíso, vem para cá e que você não vai querer sair daqui. Aí eu vim conhecer, a família ficou no Maranhão, vim, passei uma semana aqui, a gente fez uma turnê etílica para todos os botecos da região, na época tinha ali o Serra Dourada, que tinha um show preto, todo especial, aquela coisa, e gostamos bastante. Aí trouxe a família. 6 meses depois já tinha a possibilidade de remoção, não lembro se para Campinas, um outro lugar mais próprio. Aí a família não quis, falou, não, nós vamos morar aqui. Aí foi a opção da família ficar em Goiânia. Então, por que até hoje eu estou em Goiânia? Com certo tempo eu podia escolher qualquer lugar do Brasil, em razão da minha antiguidade, e a opção foi mesmo por Goiânia. Então, Goiânia não foi uma falta de opção, não, foi uma opção até hoje, está sendo. Aí eu fiquei trabalhando. Quando o doutor Maldonado também assumiu a comissão de instalação do tribunal aqui, a gente começou a se falar. Tem até um fato também pitoresco, que uma vez eu cheguei à casa, era assim, mais ou menos meia-noite, alguma coisa, e tinha um recado para eu ligar para o doutor Maldonado, e podia ser a qualquer hora que eu chegasse. Eu falei, caramba, deve ser algo muito urgente, importante, para incomodar essa hora. Quando eu liguei, ele estava desperto. Depois eu fui saber que ele trocava a noite pelo dia, né? Ficar a noite inteira trabalhando era normal para ele. Aí a gente foi conversando, fazendo uma amizade, um bom relacionamento. Aí nós combinamos conjunto a instalação da Procuradoria do Tribunal, porque aproveitávamos as autoridades que viriam para os 2 eventos. E aí a coisa foi dessa maneira. Excelência, tudo no início tem suas dificuldades. Sabe-se que até móveis nas costas o senhor carregou na época para estruturar a PRT aqui no estado de Goiás. Se não bastasse isso, de imediato o senhor recebeu aproximadamente 5.000 processos. Como foi dar vazão a esse quantitativo? Houve dificuldades? Havia estrutura à época para isso? Essa história de carregar móveis, já sei até quem contou, foi o doutor Álvaro, né? Porque a gente estava instalando a procuradoria e eu não conhecia ninguém, né? Sozinho precisava instalar. E o Álvaro foi indicado para uma senhora que hoje é até minha comadre, morava no mesmo prédio que eu, e eu estava precisando de pessoas. E assim, eu tinha cargos, mas não tinha ninguém, funcionário efetivo, nada. E aí eu falei com ela, né? Se conhecia alguém, ela indicou o Álvaro, e o Álvaro foi lá. Ele queria falar procurador, ele achou que ia encontrar toda uma estrutura glamurosa, as coisas, e a gente estava recebendo os móveis velhos que vieram de Brasília para a gente montar, e foi nessas circunstâncias. Então, foi muito difícil. Na verdade, a gente montou a procuradoria, instalou, né, sem funcionários, aí tivemos que contar com a ajuda dos assessores, eu tinha 4 cargos, aí nomeamos os diretores, assessores, e todo mundo trabalhava, fazia tudo. E teve uma situação que foi assim, eu penso que não muito acertada, mas fizeram. Quando criou o tribunal daqui em fevereiro, Brasília parou de julgar. A 10ª região passou a represar todos os processos que eram do 18º, não ia a julgamento, ficou lá. E na época o Ministério Público tinha que aparecer em todos os processos, não tinha essa do interesse público. Todo processo que fosse julgamento tinha que passar pela análise do Ministério Público, e era aparecer circunstanciado. Então chegou um caminhão de processo, eu sozinho para cuidar, não tinha outras pessoas. Aí eu fui lá com a ajuda do Álvaro, de todo mundo, a gente foi se virando. Aí eu pedi ao doutor Vicente Vanderlei, que era o procurador-geral, uma autorização para produzir pareceres sucintos. Então, tem uma portaria que era 225 lá desse ano, né, de 91, já era no ano seguinte, que foi em novembro, a instalação, me permitindo produzir cotas no processo. Eu examinava o processo e dizia, não precisa de reparo, está tudo bem, e a gente foi alimentando até chegar aos novos
procuradores, né? E a gente só recebia metade. A lotação era de 8, nós ficamos funcionando 4 procuradores durante muito tempo. Foi um período de bastante dificuldade de conseguir alimentar o processo aqui no tribunal. E o tribunal já começou muito operoso, né, muito produtivo. Aí depois eu pegava esse processo, mandei para Manaus, para Belo Horizonte, para Brasília, para outros procuradores nos auxiliarem, e foi como a gente conseguiu manter a vazão mínima de julgamento do tribunal. Doutor Edson, dentro da esfera do Ministério Público do Trabalho, o senhor assumiu os cargos de procurador, procurador regional e subprocurador-geral. Fale sobre esses desafios. Eu entrei no Ministério Público com a seguinte ideia. O que me competia fazer era passar no concurso. Ser promovido não depende de mim, dependeria das pessoas que me avaliariam essas coisas. Tem um quê de política nessas promoções também, né? Assim, dentro daqueles que merecem, algum pode ter uma simpatia maior ou menor. Então, eu fui tocando a vida com muita naturalidade, a vida profissional, sem me preocupar com a promoção. Se ela viria ou não viria, eu fui tocando. Mas, exatamente porque era um lugar que tinha muito trabalho, a gente acaba aparecendo. Poucas pessoas produzindo muito e produzindo com qualidade faz com que a coisa flua, né, vá adiante. Então, eu sempre tive essa preocupação. Eu adoro a advocacia, acho uma profissão espetacular, mas o problema é que a justiça não anda. Há um relacionamento muito conflituoso com o seu cliente, o cara não entende como um processo fica aguardando 180 dias numa prateleira, esperando alguém botar um despacho para o juiz fazer alguma coisa. É muito difícil. Minha preocupação sempre foi fazer processo andar, fazer processo andar. Então, esses 5 mil processos, a gente conseguiu fazê-los fluir e a coisa foi dessa maneira. Mas eu também sou meio que marqueteiro. Eu confesso isso era até um motivo assim, de brincadeira, de piada entre os colegas. Quando eu dava um parecer, assim, quando a coisa era simples, eu trabalhava de forma simples. Quando a coisa era difícil, precisava uma solução mais elaborada, eu fazia essa produção mais elaborada. E muitas vezes o meu parecer era catado pelo tribunal. Era como se fosse uma minuta de acordo. O relator, ele falava assim disse o Ministério Público, ele transcrevia tudo e era aprovado. Aí eu pegava esses acordos e mandava para Brasília, para o conselho. Eu dizia assim, a título de propaganda pessoal expressa, encaminho cópia do acordo que adotou a posição e assim, e fui fazendo, né, esse trabalho e essa propaganda também. Aí depois chegou um tempo, em 98, aí eu consegui ser promovido a procurador regional por merecimento, né? Então já deu uma subida grande na carreira. Se eu esperasse a antiguidade dessas coisas, demorar. Aí eu fui promovido a procurador regional, que é o 2º grau na carreira. Aí fui para Brasília, lá tinha 34 mil processos atrasados. Tinha processo há 4 anos na prateleira sem ninguém tocar. Processo de 5 reclamantes, um caminhão de recursos, a gente tinha que trabalhar luva e máscara para mexer naquele negócio todo. Aí eu montei uma equipe, né, chamada Departamento de Triagem, eu recebi analista, né, treinei esse pessoal, um pessoal muito bom, a gente criou uma linha de montagem, recebi procuradores de outros estados, e a gente conseguiu, em um ano, tirar esse atraso de 34 mil processos e fazer com que todos os que chegassem também funcionassem. Aí isso me rendeu uma promoção a subprocurador-geral também por merecimento, né? Aí eu, em Brasília, ocupei os cargos do Conselho Superior do Ministério Público, tanto representando os subprocuradores como todos os integrantes da categoria, trabalhei na Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Quando eu me aposentei, né, que minha mulher faleceu, aí eu tinha uma filha de 14 anos, a minha sogra atualmente está com 94, tinha 91, eu precisei me aposentar. Eu já tinha tempo, porque eu trabalhava com carteira assinada desde há muito tempo, com todas as contribuições. Aí eu me aposentei, voltei aqui para Goiânia quando eu era ouvidor-geral do Ministério Público, né? Me sentia assim motivado, queria prosseguir, mas o lado da necessidade familiar veio, né? Aí eu retornei aqui, foi minha passagem dentro do Ministério Público. Acho que eu dei uma contribuição boa com essa ideia de que processo tem que andar, não pode ficar parado,
quando eu coordenei um tempo a distribuição de processos, a Constituição de 88 dizia que os processos devem ser distribuídos imediatamente, e lá na Procuradoria tinha o tal do estoque, o acúmulo. Os processos iam chegando, ficavam lá num depósito, e cada procurador recebia uma cota de 100 processos por mês. E eu falei, não, a Constituição diz que tem que distribuir tudo, vai distribuir tudo. Aí criou até um atrito com os colegas, eu falei, não, divide aí, são 21 na época, procuradores que recebem, aí cada um recebeu lá 1.000 e tantos processos. Eu falei, para mim não tem diferença se vai ficar lá no gabinete ou aqui, quem trabalha vai produzir e vai seguir adiante, e quem nunca trabalhou muito mesmo, só ficava com 100, vai continuar com sua vida. Só que isso gerava um psicológico, porque como fulano que recebeu 2.000 processos já conseguiu zerar e o outro está se arrastando. Então aí a gente conseguiu fazer entender esse objetivo da celeridade aos processos de julgamento. Dissídio coletivo também, eu fiquei 4 anos fazendo todos os dissídios coletivos do TST, porque eram processos difíceis e trabalhosos, e isso atrasava, às vezes, o julgamento. Aí eu peguei, a gente conseguiu botar todos em dia, julgou tudo, a tempo e hora, chegava no dissídio de greve, em 48 horas nós devolvíamos para o tribunal com um trabalho de qualidade, sempre a equipe, eu estou dizendo assim, porque como eu coordenava, a minha posição se destaca mais, mas sempre foi um grupo muito zeloso, que cuidava de tudo isso. O senhor nunca almejou ser um desembargador? Isso aí era até um problema. Vou te confessar uma coisa, eu nunca fiz concurso para juiz. Eu acho ser juiz chato, uma posição difícil, eu me sinto assim encrenqueiro, eu gosto de criar coisas, ter dificuldade, e o juiz é uma posição muito amarrada. Fica esperando, hoje já criaram a justiça proativa, alguma coisa, mas não combina comigo. Eu nunca fiz concurso para juiz. Mas se o senhor quisesse, o senhor poderia ter assumido a vaga do Ministério Público. Quando teve a vaga do Ministério Público aqui, todo mundo achou que eu ia me candidatar. Eu falei, não, eu gosto de ser Ministério Público, porque como eu gosto de advocacia, o Ministério Público é um advogado, só que é um advogado de sociedade, com uma boa estrutura, com independência funcional, pode fazer aquilo que sua consciência jurídica manda, mas eu não quis, aí ficava. Aí o pessoal fala assim, não, mas é isso, porque você não vai assumir? Eu falei, não, cara, é questão de vocação, eu gosto disso. Aí depois de um certo tempo eu até brincava, falei, não quero perder dinheiro não, porque depois de um certo tempo eu tinha até mais vantagem como procurador, porque exerci chefias e cargos, então a gente podia incorporar o tal do quinto, Então, além do salário ser igual, eu tinha a incorporação do quinto, e o Ministério Público tem licença-prêmio, que o juiz não tem, a gente podia vender, agora sou aposentado, 10 dias de férias, então tinha todos, aí eu falei, não vou discutir esse negócio de vocação, que a pessoa acha estranho, como não quer ser juiz, Aí eu falei, não vou perder dinheiro nessa altura. E engraçado que minha mãe e meu pai falaram assim, meu filho, você está há tanto tempo aí, quando que você vai ser promovido a juiz? Aí eu ia falar o quê? Explicar, Todo mundo achava que era uma coisa natural. Quando eu fui lá trabalhar na Procuradoria-Geral, nós tivemos algumas vagas do quinto, que entrou o Dr. Lélio e o Ives Gandra, depois foi Ives Gandra e o Lélio, Então, mas nós temos 4 representantes lá do Ministério Público. E o pessoal achou que eu também iria, o ministro lá, eu não vou declinar o nome, não sei se teria autorização, que falou, não, se você quiser, eu vou ser seu cabo eleitoral. Ele estava na presidência da época, eu falei, não, me deixa quietinho aqui, eu gosto de peticionar e esperar o deferimento. Procurador Edson Braz, quais são, hoje, as funções atuais do Ministério Público do Trabalho? Existem planos para a expansão destas funções junto à nossa sociedade? Olha, eu acho que o Ministério Público ele não precisa se expandir em atribuições. Ele precisa aprimorar a execução do que já tem. A Constituição de 88 ela foi incrivelmente generosa com o Ministério Público. Deu a ele tanto a ferramenta de trabalho, que são as ações, as possibilidades de proposições, como a estrutura também. O que a gente sente falta é de uma estrutura maior de pessoal, que todos os órgãos públicos são deficientes em termos quantitativos.
Eu acho que o Ministério Público hoje está com uma adequação de atividades, ele tem as atribuições necessárias à defesa da sociedade, né, e precisa aprimorar, dar uma resposta mais rápida. Eu não sei porquê, assim, eu tenho uma preocupação com as coisas demoradas. Eu acho que tudo tem que ser a tempo e a hora. Eu tinha um professor que brincava com a teoria do vestido de noiva. Ele dizia assim, se você entregar o vestido de noiva 30 segundos depois do casamento, ele tem alguma utilidade? É só 30 segundos, mas o casamento acabou. Então, as coisas precisam ser a tempo e a hora. E eu acho que o Ministério Público precisaria de aprimorar as suas atividades para que desse uma resposta mais rápida à sociedade, né? Ampliasse o alcance dos instrumentos hoje com uma resposta de maior qualidade. Doutor Edson, insta frisar que após 1999 foram estipuladas ao Ministério Público do Trabalho metas prioritárias, tais como a erradicação do trabalho infantil e a regularização do trabalho adolescente, o combate ao trabalho escravo, regularização do trabalho indígena, o combate a todas as formas de discriminação no trabalho, a preservação da saúde e segurança do trabalhador e a regularização dos contratos de trabalho. Como tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho na tentativa de minimizar ou até mesmo erradicar essas situações ilegais? Uma das preocupações que eu sempre tive dentro do Ministério Público, e quando eu atuei no Conselho Superior do Ministério Público, na Câmara de Coordenação e Revisão, era permitir ao procurador oficiante eleger prioridades dentro da sua banca. Mas essa prioridade não podia ser individual, ele que decide. Precisava ter um acerto, uma concentração nacionalmente estipulada. Então, nós, no Ministério Público, tem hoje, eu estou aposentado, mas ainda me refiro como se estivesse participando, as coordenadorias. Então, cada tema desse que você citou, tem uma coordenadoria nacional própria. E essa coordenadoria vai estipular o plano de ação. O que é, por exemplo, dentro do trabalho escravo, o que precisa ser feito como mais prioritário? Dentro do trabalho infantil, o que precisa ser feito com mais prioridade? Então, há uma determinação de uma prioridade nacional, depois enfoca-se a prioridade regional e a local. Por quê? Não adianta eu estar trabalhando em prioridade nacional, prioridades nacionais, e no município que o procurador atua, tem coisas que é muito mais prioritário, diz respeito mais diretamente àquela sociedade, ele não vai cuidar disso. Então, o procurador precisa, na hora de definir aquela pilha de processo, como ele vai atuar, seria dosando a meta nacional, a meta regional e as necessidades locais. Eu tinha comigo a seguinte forma de trabalhar. Primeira regra, acima de tudo, é medicina de segurança do trabalho. Eu não posso pensar em direito de trabalho se o trabalhador morreu ou se ele está mutilado. Então, eu quero um trabalhador vivo e com saúde. Depois eu vou pensar nas outras coisas que tenham repercussões econômicas. Então, aí depois da medicina de segurança do trabalho, dignidade do trabalhador, eu cuidava do trabalho infantil, proibição, erradicação do infantil e proteção do adolescente. Até com a minha experiência, né, eu via que uma criança que trabalha muito cedo, um jovem que vai para o mercado de trabalho, ele abandona a escola. Tá? E aí vai ser, num adulto, um desempregado ou vai ter um emprego de subqualidade. Aquilo cria um círculo vicioso, né? E que impede. Assim, mas você, apesar de trabalhar, nascido e criado em favela, pobreza, conseguiu sucesso escolar, né? Assim, e até profissional. Isso não é exemplo para todo mundo? Não. Ninguém tem que matar um leão por dia para conseguir. E eu vi quantos desistiram. Eram pessoas com boa vontade, corajosas, disciplinadas, mas sucumbiram, porque era uma carga muito grande. Você trabalhar quando criança estudar é praticamente possível
quando consegue manter, a qualidade do teu aprendizado é muito ruim, vai te gerar uma frustração grande. E quando chega na adolescência, é a mesma coisa. O mercado vai te, assim, a vida em sociedade, vai te viciar a ganhar dinheiro para atender suas necessidades, bicicleta, cinema, roupa de marca, as coisas, e você tem um estudo deficitário. O que você faz? Não vai largar o emprego que te dá esse acesso ao consumo, você larga a escola. Então, eu, dentro do Ministério Público, sempre cuidei e me preocupei em erradicar o trabalho infantil e proteger o trabalho do adolescente. Eu tenho assim um certo orgulho que a gente conseguiu legalizar esses trabalho do adolescente, CESAM, ProJovem, essas coisas todas. A gente fez, eu cuidei dessa investigação, a gente criou um padrão, uma minuta de atuação dessas entidades que permitisse que o adolescente trabalhasse sem prejudicar a escola. E tiramos também as crianças, né, das algodoeiras, plantação de tomate, pedreira de pirinópolis, cerâmicas, porque tem um trabalho que ele é mais próprio, entre aspas, é claro, para o trabalho infantil. Por exemplo, colher tomate, a criança no tamanho do pé do tomate. Colher algodão, ele vai produzir mais que um adulto se envergando. Colher feijão, a criança arrastando pelo chão. Então, coisas assim, a cerâmica, né? A criança acaba tendo uma produção maior e um custo muito menor do que o trabalho adulto. Então, retomando, dentro dessas prioridades do Ministério Público, eu penso que o procurador deva atuar com essa orientação, a prioridade nacional, a prioridade local e a regional. E nessas prioridades, a medicina de segurança do trabalho tem que ser acima de todos. Se houver um trabalho com risco de adoecimento ou de morte, tem que fazer cessar, tem que corrigir o problema. E o outro é o trabalho da criança e adolescente, porque são situações irreversíveis. O prejuízo que a criança tem, que o adolescente tem, esse prejuízo não se recupera. E com relação à questão monetária, o patrão não pagou um benefício, não pagou aquilo, é só entrar na justiça e depois se consegue, né, recuperar esse prejuízo. Eu estava falando de ser marqueteiro. A primeira ação civil pública trabalhista fomos nós que entramos aqui em Goiânia, né? Então foi uma atuação pioneira, porque na época não se falava em ação civil pública no âmbito trabalhista, era um instituto praticamente de defesa do meio ambiente, né, segundo a própria lei, mas ela falava em direitos difusos, coletivos e indisponíveis. E aí nós entramos com essa ação. Na época era o seguinte, uma empresa, eu acho que era Transurb, hoje é Metrobus, né? A Transurb, uma diretoria reduziu a jornada de trabalho dos empregados administrativos para 6 horas. Aí veio uma outra diretoria depois, aquelas intromissões políticas, e voltou para 8 horas. Aí os trabalhadores entraram pedindo hora extra, né? A alteração lesiva do contrato de trabalho não pode dar prejuízo. Aí esse trabalhador falou, olha, eu trabalhava 6 horas, isso se incorporou ao meu patrimônio. Agora estão me obrigando a trabalhar 8, eu quero horas extras. E o diretor, na época, né, uma pessoa assim, eu acho que não tinha muita noção do que estava fazendo, ou até uma atitude muito própria de quem acha que tem todo o poder e não tem que prestar conta a ninguém, ia para a televisão e falou, se não tirar esses processos, estão todos demitidos, e expediu o aviso prévio, dizendo que as pessoas iam ser demitidas se não tirar essa ação. Eu falei, isso para mim é coação no curso do processo, isso é emperramento da administração da justiça. A justiça não pode funcionar com pessoas coagidas. As partes têm que ter livre para se movimentar dentro da justiça para que haja uma qualidade na decisão judicial. Então, isso aí eu acho que fere o direito difuso. Aí eu, fazendo essa ligação, falei, olha, essa ação, ela protege direitos difusos, coletivos. O direito difuso é o acesso a todos à justiça, o bom funcionamento da justiça. E o coletivo, esses trabalhadores estão sendo coagidos à renúncia de direito numa situação truculenta. Aí entrei com a ação civil pública para que esses trabalhadores tivessem garantia de emprego enquanto durasse o processo e que a empresa fosse impedida de adotar qualquer medida coercitiva em relação a esses trabalhadores. Doutor Edson, o presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a carta de emancipação econômica do trabalhador brasileiro. Como o senhor se posiciona diante de tal afirmativa?
Eu concordo plenamente, a frase é bastante atual. Sempre que existe um embate dizendo da necessidade de flexibilização do direito do trabalho, alterar a CLT porque é muito antiga, está desatualizada, e eu penso diferente. Para mim, a CLT é muito atualizada. Por quê? Ela deu as garantias mínimas, o direito mínimo. Aí, quando tem essa discussão, eu pergunto assim, você acha que trabalhar 6 dias e descansar um é exagero? Precisa ser modificado? A pessoa trabalhar 1 ano, ter 30 dias de férias é um exagero? Precisa ser modificado? O salário mínimo, R$ 788, é exagero? Por 8 horas de trabalho, alguém trabalhar 8 horas de trabalho é pouco? Então, a CLT não tem nada, o que precisa ser modificado é a burocracia, né? A burocracia papelada, essas coisas, precisa ser assim, adequada à informatização que existe hoje, mas está tendo. Tem agora um sistema, acho que é DOC? Não, esqueci o nome. Está me fugindo agora. Um sistema que todo o controle trabalhista e previdenciário é informatizado, você já registra seu empregado diretamente lá no site, todo o controle, isso desburocratiza bastante. Então, eu penso que a CLT veio em boa hora e ela foi uma carta bastante razoável, sem exagero, e que garante o mínimo ao trabalhador brasileiro para que ele tenha respeitado sua condição humana e o seu convívio social e familiar. Excelência, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda de quando começou a ventilar essa ideia? Lembra-se dos personagens principais? Quando eu cheguei aqui, o fato já estava consumado, né? Que eu era carioca, fui para o Maranhão e vim já com a lei criando tribunal, faltando a instalação. E aí, então, eu já peguei a coisa com o caminho andado. Mas ouvi dizer que muitas pessoas, né, assim, pelos testemunhos, trabalharam muito para a criação desse tribunal. 2 pessoas que são unanimidade em relação a isso, é o doutor Enio Galarza e também o Guedes de Amorim. O doutor Francisco Guedes, a importância dele, né, exatamente porque ele era um advogado que tinha um bom entrosamento na área política e com o próprio judiciário, ele se movimentou muito bem em prol dessa criação e da estrutura econômica para a instalação do tribunal. Com isso, a comissão de instalação do Dr. Maldonado, o pessoal fez uma homenagem, deixou que ele fosse o primeiro presidente do tribunal, quando seria normalmente o mais antigo, e seria o Maldonado. Então, o doutor Maldonado, num gesto de grandeza, junto com os outros juízes na época, né, os juízes TRT, os desembargadores, cederam para o doutor Francisco Guedes a presidência desse tribunal. E eu acho que isso foi um fator muito importante para que o tribunal conseguisse já começar forte, com a estrutura boa. Eu lembro uma situação que era a aquisição daquele que era o agrobanco, que foram instaladas juntas de trabalho, depois várias de trabalho. Aqui o banco fechou e esse prédio estava à venda. E na época o Dr. Guedes parece que conseguiu furar os olhos do TST, pegou uma verba que era do TST para um outro tribunal, para ampliação de sua sede, e numa movimentação política conseguiu trazer para Goiás. Isso rendeu a ele uma inimizade, inclusive, não lembro se o presidente Armando Falcão, o ministro Falcão, eu não lembro, o presidente, na época do TST, ficou muito chateado, porque pela movimentação do político Dr. Guedes, ele conseguiu trazer um dinheiro que seria de obra do TST, alguma coisa, para esse tribunal, para comprar esse terreno. E aí, tinha uma inflação muito alta na época. O dinheiro era uma quantidade, dava a comprar, mas todas as vezes, quanto tempo demorava, ele ia corroendo. E tinha não sei se era o Bradesco, tinha uma outra entidade que queria comprar, e foi dado um ultimato ao tribunal, ou compra, ou vai perder a vez e o dinheiro ia defasar, não ia ter chance. E eles estavam com a dificuldade. Aí a gente conversando,
tinha que tirar as certidões, aquelas coisas todas. Aí eu entrei em contato com o doutor José Vilaço, que era o superintendente do patrimônio da União aqui, e falei, doutor Vilaço, a gente precisa de uma ajuda sua grande, precisamos lavrar uma escritura de compra e venda do tribunal aqui do terreno, e isso precisa ser de imediato, senão vai perder a chance. Aí eu falei para o doutor Guedes, eu falei assim, ó, se quando eu era estagiário no Rio de Janeiro eu conseguia tirar uma certidão negativa de imóveis, essas coisas, em 24 horas, por que aqui no tribunal nós vamos esperar 5 dias? Aí eu saí, fui ser o office boy, fui procurando os cartórios, pegar as certidões, aí procurava o oficial do cartório, falava, isso aqui é lá para o tribunal, precisa ser assim, me identificava. Ou seja, a gente conseguiu juntar as certidões, o doutor Vilaço veio, fez a escritura e se conseguiu o que é hoje, né, o terreno que foi construído, o fórum trabalhista, que depois foi comprada uma casa que aqui emendou as coisas assim, mas a primeira parte foi lá. Então eu vejo assim, de grande importância na criação desse tribunal essas duas figuras. O Dr. Guedes eu já vi atuando em prol do tribunal, e o Dr. Enio eu tenho a notícia que as pessoas deram da movimentação dele, a importância para a aprovação da lei de criação do tribunal. Doutor Edson, como foi a reação da sociedade goiana à criação e implantação da justiça trabalhista no estado de Goiás? Foi muito louvada, todo mundo recebeu muito bem, sabendo que isso ia fazer acelerar o atendimento e ampliou a chamada demanda reprimida, né? Quando o poder público não se faz presente tão próximo, as pessoas ficam temerosas ou assim, sem incentivo a buscar a justiça. E a justiça próxima faz eclodir aquela demanda reprimida, e foi muito significativo, tanto na parte de qualidade como de celeridade. E o tribunal, eu conheço a Justiça do Trabalho no Brasil inteiro, ele é usado como exemplo de todos, tanto da qualidade e celeridade. Recentemente eu tive que entrar com ação num processo bastante significativo de pessoas que passaram no concurso da Petrobras e não foram chamados. Aí eu desenvolvi uma tese que essa ação podia ser ingressada em qualquer tribunal do país, né? Usei uma analogia com a ação civil pública, que era lá do Ministério Público, e aí eu fiz um comparativo, analisei a jurisprudência para ver qual o tribunal que era mais rápido e qual era que tinha a mente mais aberta às novidades. Qual o tribunal mais progressista no sentido de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Aí eu optei por entrar com essa ação aqui, e realmente funcionou. A gente conseguiu coisas que ninguém conseguiu, o Ministério Público não conseguiu na Bahia, nem no Rio de Janeiro, outros advogados, uns entraram na Justiça Comum, outros na Justiça Federal, no Rio, em vários estados. Então, a ação que mais resultado produziu foi aqui, exatamente pela mente aberta dos juízes. Esse processo foi todo inédito, diferente de tudo que tinha. E o resultado final, todos os engenheiros de petróleo integrantes do cadastro de reserva foram chamados e estão trabalhando até hoje. A ação ainda não terminou, está para ser julgada no TST, mas ela serviu como um parâmetro, né, diferenciador para esse tipo de causa, né? Tanto que a primeira ação civil pública, nós entramos aqui. Eu não sei se eu tivesse ajuizado essa ação em outro estado, se teríamos a acolhida que tivemos, né, no resultado final. Mas e essa ação também. Então, a Justiça do Trabalho de Goiás, ela foi muito bem recebida pelo pessoal daqui, né, o cidadão goiano, e prestou e presta até hoje um grande serviço. Doutor Edson, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça do Trabalho? A ideia é linda, o princípio tem que ser aplaudido. Como que funcionava a justiça classista? Era assim, tinha um representante dos empregados, o representante do patrão e o juiz togado. Aí, naquele caso a ser analisado, o juiz togado dizia assim, olha, eu acho que a solução melhor para o problema é essa. Aí apresentava uma proposta ao representante do empregado e do patrão. Ora, se patrão e empregado estavam de acordo, por que o juiz tinha que julgar?
O Estado tinha que se intrometer. Então, o juiz togado, ele não julgava. Ele apresentava a proposta de solução, quem julgava eram os classistas. Isso, a filosofia é perfeita, né? A solução do problema é dada pelo patrão empregado em consenso. O juiz togado só julgava quando havia divergência. Se eles não chegassem no entendimento, entrava o Estado para fazer o seu papel da decisão final. Só que isso foi desvirtuado. Então, no Brasil inteiro, o juiz classista passou a ser meio que um cabide de emprego, a proteções, gente que não tinha representação sindical nenhuma, era recém-ingresso numa entidade sindical só para concorrer. Então, a coisa foi sendo desvirtuada e gerou tantos inconvenientes, né? Um deles foi que depois essas pessoas passaram a pretender a aposentadoria. Você ficava na iniciativa privada 20, 30 anos, sei lá, um tempo assim, aí depois entrava como juiz classista, ficava 5 anos e se aposentava como juiz, né, na mesma. E a ideia não era essa. A ideia era uma atuação temporária. A pessoa era eleita para ser representante classista. Vinha aqui, ganhava uma gratificação por audiência e sessão, não era nem um vencimento, salário, ele continuava ganhando o que ele era lá, né? Se ele era pedreiro, se ele era engenheiro, o que fosse, ele continuava recebendo o seu salário. E aqui ganhava essa gratificação. Aí, a partir do momento que se pretendeu profissionalizar, fazendo com que o representante classista tivesse a isonomia, o mesmo direito que um juiz togado e não tinha os ônus, né? Aí criou uma antipatia e também, em razão disso, os próprios sindicalistas passaram a combater, porque não era o representante mais ativo que conhecesse a categoria, era quem tinha um maior apadrinhamento político. Então, essa politização e desvirtuamento da representação classista levou à extinção. E eu penso que, infelizmente, veio em boa hora, né, porque a coisa já não fazia sentido como originalmente fora pensada. Doutor Edson, faça um paralelo entre as diferenças e semelhanças do nosso TRT de hoje e o da década de 1990. O que mudou e o que permaneceu? O que permaneceu foi esse compromisso com qualidade, celeridade, profissionalismo, né? Eu vejo aqui esse tribunal, assim, não é apesar, porque não é uma situação negativa. Mesmo com a alternância sadia que tem na direção, a coisa flui com naturalidade, a qualidade permanece. Por quê? Já se criou aqui uma estrutura profissional, tanto de servidores como consciência dos dirigentes, seus juízes. Eu lembro um exemplo, né, que em diversas gestões a presidência cuidava de algumas atividades que seriam assim, quase que de relações públicas, e o vice cuidava da parte administrativa. Isso é um conjunto legal. E quando alguém passa a sua gestão, o outro dá continuidade ao que está sendo feito. Não há aquela disputa, eu vou sabotar porque o outro não pode ter uma projeção maior que a minha. Não, aqui há uma continuidade e esse compromisso com a qualidade e celeridade, que é a marca registrada desse tribunal. A gente tinha os recursos em matéria administrativa e eu conversava com outros procuradores, os problemas que tinha aqui eram nada comparando com outros tribunais que tiveram problemas sérios, de juízes perdendo as funções, intervenções do TST, coisas assim. Então, aqui nunca tivemos, na área administrativa, algo sério que prejudicasse a imagem do tribunal. Então, a semelhança é isso, né, esse padrão, essa projeção. E a diferença é que hoje ele está meio que impessoal. Antes era uma coisa assim, mais intimista, mais fraternal. Eram 8 juízes, todo mundo participava juntos, conhecia, os próprios servidores, né? Aí o tribunal foi crescendo, é natural, há uma diluição dos relacionamentos. As relações interpessoais vão sendo esgarçadas, vão perdendo aquela consistência característica num tribunal menor. Então, eu penso assim, hoje
a estrutura aqui está agigantada, né, e que gera uma maior dificuldade de administração, os problemas passam a ter uma dimensão muito maior que tinha em 90, quando as necessidades eram praticamente mínimas e tudo se resolvia em conversas pessoais, assim, diretamente, né, nos contatos, em razão da ser pequena a estrutura. Doutor Edson, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que servidores, juízes, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Aquilo ali, eu penso que foi um momento assim de vingança, de retaliação, né? Exatamente pela atuação da Justiça do Trabalho, e que as pessoas se agregam, elas entram em comunhão nos momentos de dificuldade. É igual com Deus. Quando a gente está sofrendo dificuldade, a gente busca tanto Deus, lembra Ele de manhã, de tarde, de noite. Quando a gente está com a vida boa, mas tranquila, nem lembra de Deus, né? Às vezes a gente vai rezar uma vez por mês ir à missa, ou cada um na sua religião, mas quando tem dificuldade é o tempo todo. E aí, quando a Justiça do Trabalho se sentiu ameaçada por um agente externo, ela se uniu. E aí foram todos os servidores, membros do Ministério Público, os juízes, e ela saiu muito mais fortalecida. Vide a emenda de 2005, né, que alterou a competência da Justiça do Trabalho. Isso foi já um reflexo daquela ideia de que a Justiça do Trabalho tinha que ser extinta porque não se justificava, era excessivamente custosa. Eles fizeram um levantamento, quanto custava cada decisão, né, mas justiça não pode ser mensurada em valor monetário. Aquilo que a gente está dizendo antes, a presença do Estado inibe as coisas erradas. Então, quando o tribunal se instalou aqui, as pessoas já começaram a atuar mais de acordo com o direito pela presença do Estado. E quem era lesado passou a procurar o Estado. Então, mesmo que a Justiça do Trabalho dê uma decisão valendo milhões, o que ela representa, o que ela inibe, já justifica. Então, essa presença, atuação da Justiça do Trabalho, ela é um fator de segurança jurídica para todos e também de uma proteção assim invisível. É como se fosse um escudo que vai inibir. E aí, com a atuação do Antônio Carlos Magalhães e algumas outras pessoas, a Justiça do Trabalho se uniu, todo mundo que militava, advogados, e fez com que ela se revigorasse, né? Então, ela, com a emenda de 2005, a Justiça do Trabalho passou a ter ampliado sua competência e, por incrível que pareça, também os órgãos jurisdicionais foram criados mais varas do trabalho, foram nomeados mais servidores, e ela conseguiu capitalizar o que era negativo e transformar em positivo. Considerando o panorama do século XXI, quais são os principais desafios que se apresentam à Justiça do Trabalho hoje? Ela precisa se atualizar para compreender os novos fenômenos, né, do relacionamento humano e profissional, né, as novas formas de produção. Mas eu não me preocupo com isso não, que eu verifico que a Justiça vem se adaptando. Tudo que se apresenta como novo na relação de trabalho ou nos relacionamentos sociais, a forma de organização social, a Justiça do Trabalho tem sabido considerar e se adaptar. Então, o grande desafio é ela se manter atualizada, tanto no aspecto operacional como na sua filosofia de trabalho. O aspecto operacional, eu penso que está muito bem aparado com o processo judicial eletrônico. Eu vejo diversos advogados reclamando, juízes reclamando, e eu estou aplaudindo. Por quê? Quando eu tive essas dificuldades de processo que precisava
que precisavam ser acelerados, eu contei o quê? Com informática. A procuradoria que mais se informatizou logo no seu início foi a procuradoria daqui da 18ª região. Enquanto as pessoas pediam carro com placa de bronze, com isso e aquilo, eu pedia computador, treinamento, computador, treinamento. O SESI Senai aqui, eles fizeram serviços de treinamento para a gente por encomenda, né? Ó, nós precisamos treinar nossos servidores assim, 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 e a coisa fluiu. Então, com o processo judicial eletrônico, ele realmente, no seu início, causa algum problema. Da mesma coisa que da época que a gente saiu da datilografia para a digitação. Quase ninguém queria largar a máquina de escrever para ir para o computador. Perde tempo, perde. Inicialmente, você treinar. Vamos dizer que você passou um mês sem produzir treinando o computador. Quando você domina aquela técnica, você vai ganhar anos e anos frente à datilografia. E com o processo judicial eletrônico está acontecendo a mesma coisa. Tem gente que tem fobia de tecnologia, de informática, essas coisas, e não quer sair da zona de conforto, não quer ir fazer um curso, não quer aprender, saber como a coisa funciona. O processo judicial eletrônico é a solução para a morosidade da justiça, torna tudo muito transparente. Não tem como saber se um processo está na prateleira, assim escondido. Está lá, é vitrine. Você faz seu login, consegue acessar o processo, você toma conta da produção do juiz, dos servidores, e os órgãos de controle interno também têm esse acesso. A coisa ficou muito mais transparente. Outro dia eu estava, sem exibicionismo, mas eu gosto um pouco da vida boa também, eu estava miniférias em Búzios e Angra dos Reis, levei meu notebook e estou lá, no resort, beira-mar, fazendo tudo, trabalhando. 3G, né, a internet portátil, trabalhando normalmente, peticionando, acompanhando o processo. Isso é uma facilidade imensa que faz com que haja esse aprimoramento. Então, eu sou fã do processo judicial eletrônico, acho que ele tem que ser disseminado em todos os órgãos jurisdicionais, porque produz com qualidade e em quantidade. E devemos ter muita boa vontade, tanto os advogados mais antigos, juízes, servidores, saírem da sua zona de conforto e fazer treinamento. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? E como o senhor enxerga o futuro da justiça trabalhista em Goiás? Eu acho que ela também precisa fazer um marketing pessoal para ser melhor compreendida, principalmente pelo patrão, que às vezes algumas pessoas elas falam como se a culpa fosse da Justiça do Trabalho para justificar uma conduta que é reiterada de descumprimento da lei. Os profissionais que vão trabalhar no caso, às vezes não têm aquela firmeza de chegar para o patrão, o seu cliente lá, e falar, tu tem que mudar isso na empresa. É mais fácil dizer, você está sendo multado por culpa da fiscalização, ou está sendo condenado por culpa da Justiça do Trabalho, dizer assim na cara, por culpa sua que está fazendo coisa errada. Eu tive recentemente uma dificuldade dessa. Eu falou assim, a pessoa que me contratou falou, você esqueceu que agora você é meu advogado, não é mais do Ministério Público? Eu falei, mas eu não vou te vender ilusão, não. O que você quer não pode ser. O que a continuidade que você pretende é ilegal. E não tem jeito. O único jeito é você rever o que você faz e fazer adequação. Doutor Edson, o estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Olha, desde o início eu percebi, porque aqui, como estava sendo construído, podia depurar, não ter os vícios, os defeitos antigos. E as pessoas que estavam implantando o tribunal queriam fazer o certo, o melhor. Eram pessoas comprometidas verdadeiramente com a justiça e com o acerto. O padrão dos outros tribunais era usado no sentido, isso nós não vamos fazer porque é sabidamente errado, isso nós vamos fazer porque é melhor. Então, o tribunal, na sua visão de funcionamento, ele teve exemplos ruins e bons. E o grande lance aqui foi buscar
sempre o melhor exemplo, a melhor prática dos outros tribunais. Então, eu acreditei, sou fã, e hoje e sempre aplaudindo esse tribunal, exatamente por isso. Há uma qualidade das decisões, uma produção muito grande e um compromisso em fazer justiça. A gente não tem uma decisão, falar assim, essa decisão do Tribunal 18º é despropositada, não guarda pertinência com o direito à justiça social. A justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça justa, sendo até estranho e redundante pensar assim. Por outro lado, é comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça paternalista, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Então, a gente já tocou nesse assunto um pouco atrás. Por que a justiça do trabalho se difere da justiça comum? Porque as pessoas que vêm para cá, elas têm uma vocação social. Elas querem resolver os problemas de injustiça da sociedade. Eu vejo isso como algumas pessoas atuavam em outros ramos de outra justiça. E aí, depois de um certo tempo, opta por concurso na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, e servidores também. Há aquela sensação de que todas as vezes que a Justiça do Trabalho age, ela está agindo em prol da justiça social. Ela está protegendo o desamparado, a parte mais fraca da relação. O Lacordaire, ele é sempre citado, ele diz o seguinte, que entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, entre o rico e o pobre, é a liberdade que escraviza e é a lei que liberta. Ou seja, se eu deixar desiguais negociando, a parte mais fraca vai sempre perder. Então eu tenho que ter uma intervenção estatal para gerar esse equilíbrio. E o direito do trabalho, ele surgiu para isso. Ele surgiu para proteger o trabalhador na condição de fraco. Quando veio o Estado liberal da Revolução Francesa, que todos eram iguais e podiam negociar livremente, o que a gente encontrou foi uma situação de miséria absoluta dos trabalhadores. Não havia salário mínimo, não havia jornada limitada, crianças e mulheres podiam trabalhar do jeito que o patrão pretendesse, tudo em nome da liberdade. Então veio o Estado e falou, olha, isso não funciona, nós temos que ter uma intervenção. Então o direito do trabalho, ele é protetivo, ele protege o trabalhador contra a sua necessidade ou ganância. Muitas vezes o trabalhador se sujeita a alguma coisa porque precisa. Meu telhado deu um vento, caiu, está lá, eu tenho que trabalhar 16 horas, 24, pelo que for para botar o meu telhado para proteger a minha família. Outros é ganância. Eu tenho que comprar um carro, uma bicicleta, eu tenho que comprar isso e esqueço a minha condição humana, né, perecível, e vou me adoecer. E como nós não temos a estabilidade, o patrão hoje pode dispensar o empregado a hora que quiser, desde que pague indenização, ele fica descartável. Enquanto ele é saudável e produtivo, ele tem emprego e tem todas as garantias. Quando ele fica doente ou improdutivo, ele é descartado e vem em outro lugar. Então, o Estado precisa intervir nessa relação para gerar esse equilíbrio, essa proteção. Aí vem o direito do trabalho e impõe limite. Como nós falamos, a CLT, a garantia é mínima, ela não tem nenhum exagero, é para manter uma qualidade e respeito a condição de vida do trabalhador minimamente. A Justiça do Trabalho vai atuar e aplicar o quê? O direito do trabalho, que é protetivo. E essas pessoas, como têm essa preocupação social, essa visão que o capital não pode subjugar o trabalho, não pode aniquilar a condição humana, essas pessoas acabam dando um tempero especial a essas decisões. Essas decisões são mais humanas, são mais fraternas, né, como um todo, buscando essa justiça. É o que diferencia a justiça do trabalho dos outros ramos. Primeiro, as pessoas que vêm para cá são vocacionadas com fraternidade, justiça social, equilíbrio nas relações. E vão ter uma ferramenta que é o direito do trabalho, que procura dar essa igualdade, permitir o ganho do capital. O capital pode produzir, pode se multiplicar, mas respeitado o mínimo que o trabalhador precisa. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir?
Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? Fica difícil a gente assim ter pontos já pré-determinados, considerando que ele é um dos melhores, né? Então ele está sempre muito à frente dos outros tribunais. Eu penso que o desafio de sempre é a celeridade. Tá? Sempre. A qualidade das decisões são adequada, né, de bastante qualidade, e precisa ter celeridade. Pode ser um pouco mais rápido, pode. Aqui já perdeu um pouco nessa celeridade, esteve melhor, agora está caindo em termos de celeridade. Mas tem um outro lado, que é a qualidade de vida dos servidores, dos juízes envolvidos. A gente não pode querer buscar celeridade, rapidez, à custa de adoecimento, sofrimento dos servidores dos juízes, senão a gente vai estar entrando em contradição. A gente quer que o trabalhador tenha qualidade de vida, tanto para o seu relacionamento profissional, social e familiar, mas não se preocuparia com isso em relação aos operadores do direito aqui. Eu acho que o grande desafio é exatamente fazer essa conjugação, voltar ao tribunal a ter aquela celeridade que já o colocou em primeiro lugar em relação aos outros tribunais, sem que isso seja feito às custas da saúde emocional, física, né, e psicológica dos trabalhadores, dos servidores do juiz. É o grande desafio aí, e eu penso que isso se consegue de que maneira? Assim, com esse aprimoramento da parte da informatização, o projeto judicial, criar uns padrões de trabalho que facilite, ninguém precisa ficar inventando a roda, nem matando 1 milhão por dia, né? O tribunal funcionaria como um todo, todos se ajudando de alguma maneira. A justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? O senhor concorda? Eu concordo plenamente. Eu estou advogando e aí o que eu encontro? Se alguém fala assim, tem uma causa na Justiça do Trabalho, meus olhos brilham. Se alguém fala assim, tem uma causa na Justiça Federal, eu falo assim, tem chance de conseguir eliminar? E se for na Justiça Comum, eu falo, meu Deus do céu. Principalmente aqui em Goiás. Então, assim, a Justiça do Trabalho, como um todo, no Brasil, funciona bem, ainda precisa aprimorar, mas se for comparar com a Justiça Federal e a Estadual, nós estamos a anos-luzes, né, bastante à frente, mas precisa se aprimorar. Na Justiça Federal, se você conseguiu eliminar, está no céu. Se não conseguir, esquece. É muito demorado, a coisa é complicada demais. Na Justiça Estadual, aí que não existe. Para mim, não existe Justiça Estadual, porque nada anda. Para você conseguir juntar uma petição dentro de um processo, é um século que não faz sentido. Outro dia eu juntei um subestabelecimento, 180 dias depois, esse subestabelecimento não estava lá no processo. E você vai, fala com um, fala com outro, fala com todo mundo. Sinceridade, é uma desilusão a Justiça Estadual. A Justiça Federal, como eu disse, né, ela é também muito ruim, muito morosa, e se você não consegue se eliminar, esquece que a coisa vai. Agora, a Justiça do Trabalho não. Ela anda, funciona e funciona bem. Agora, o porquê disso? Eu penso que, em termos de estrutura econômica, ela não é das melhores, não. A Justiça Estadual é muito mais cara, tem um aporte de capital maior do que a nossa no Estado. Assim, a Justiça do Trabalho, ela tem um padrão nacional, então o valor, o gasto dela é muito alto. Mas se você fragmentar, comparar os custos da Justiça do Trabalho com a Justiça do Estado e a Federal no Estado, a Justiça do Trabalho ela é baratíssima pelo resultado que produz. Agora, aqui atribui isso, talvez o que a gente falou antes, que são pessoas vocacionadas. E você, quando encontra um servidor da Justiça Estadual, ele não está muito bem-humorado, satisfeito para trabalhar, não. A Federal, sim, os servidores da Justiça Federal são animados, são bons e normalmente estão satisfeitos. Agora, o porquê que a coisa lá assim, também não produz, não anda, eu
não conheço com tanta intimidade, mas aqui eu conheço, aqui eu digo, o comprometimento dos servidores, dos juízes, faz a diferença e destaca a Justiça do Trabalho. O nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que o faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Essa continuidade é essencial, tá? Porque não se perde tempo, está sempre indo adiante. Essa segurança que o vice vai suceder o atual gera um fator fomentador da continuidade. O que eu vou falar aqui é muito polêmico e meus colegas do Ministério Público não concordam com isso, muitos, e eu penso que alguns juízes. A maior desgraça que pode acontecer no tribunal, no âmbito da justiça, é a tal da eleição. A eleição, eu compartilhei com o Ministério Público na época que havia uma indicação com uma preocupação administrativa e os tribunais que seguiam a linha do mais antigo. Então, isso apacentava as pessoas, assim, os dirigentes, os integrantes, né, podiam esperar, sabiam esperar, porque sua vez ia chegar. Quando se implantou eleição para esses cargos, e agora estamos falando de eleição direta para servir dessas coisas, eu penso que isso vai ser desagregador, porque fica campanha eleitoral. As pessoas não, às vezes têm uma boa ideia, mas não emprestam, não passa adiante, que quer guardar um trunfo na manga para fazer a diferença da sua gestão ser reeleito. E muitas vezes há promessas de loteamento de cargo dentro do próprio tribunal. Você vai ocupar isso, fulano vai ocupar aquilo, e aí perde o compromisso com a qualidade, a competência profissional. Os órgãos que adotam a judiciária, porque ali não tem esse negócio de eleição, né? Segue essa linha, o mais antigo, cada um tem sua vez, porque normalmente não são pessoas com vocação administrativa, eles são excelentes juízes, mas não entendem muito de administração. Quem vai dar esse suporte é o corpo funcional permanente, que se não for politizado, ele vai funcionar e vai fazer a coisa fluir com naturalidade. Então, eu penso que essa continuidade da administração é um fator, sim, de manutenção da qualidade e uma garantia de não haver retrocesso. A ideia sempre é acrescentar, fazer seguir e aperfeiçoar o que o outro começou, e a ideia é que o resultado é de todos, não é de nenhum iluminado, uma pessoa diferenciada das outras. Enquanto procurador, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? As coisas, assim, sempre foram normais, naturais, eu não lembro de nada diferente. Eu queria, assim, fazer uma homenagem, né, e um registro de uma figura desse tribunal, que eu acho que é um patrimônio de todos nós, Goiami Pova. Ele veio, né, emprestado a Santiago para fazer o secretariado do Pleno, e até hoje temos aí, ele prestou uma qualidade muito grande, né, ao serviço, e é um ser humano muito especial, de ótimo relacionamento, e um profissional bastante comprometido e competente. E ele é uma demonstração dessa continuidade. Como não há uma injunção política na direção da casa, o Dr. Gami está continuando, porque o trabalho dele é útil a todas as direções que passaram por aqui, como diversos outros, né, que permanecem. Então, eu queria fazer essa homenagem, o quanto ele trabalhou, se dedicou para que esse tribunal tivesse uma continuidade, né, de qualidade de serviço. Talvez destacando como procurador algo inusitado, não com atividade, mas um caso que eu também acho emblemático, é o seguinte: o desembargador Ricardo Tadeu, ele quis ser juiz do trabalho.
Aí se inscreveu lá por Campinas e teve negada a inscrição dele, porque é cego, o juiz não podia ser cego. E faziam até piada com ele, a justiça é cega, mas o juiz nem tanto, né? Fazia essa brincadeira. E ele se inscreveu no Ministério Público. E o Ministério Público acolheu e deu a ele condições de fazer a prova. O tal do leitor do processo, a pessoa lia o processo para ele, editava a resposta e tal, passou e fez um trabalho muito importante, dedicado, diferenciado o trabalho do doutor Ricardo Tadeu. Aí ele chegou a ser procurador regional do trabalho, por merecimento, foi promovido. E surgiu uma vaga de desembargador lá no Paraná. É Curitiba? Santa Catarina. Não, ele é lá, não é em Campinas, não, ele é no Paraná. Paraná, ele Paraná. Era com Campinas, ele era procurador em Campinas. Aí ele entrou pelo 5º Ministério Público. Ou seja, para ser juiz, ele não podia porque era cego, mas para desembargador, ele pode, mesmo sendo cego. E tem chance de chegar à presidência do tribunal, né? Isso demonstra que nós temos que estar sempre abertos, não podemos ter os preconceitos, tem que dar essa oportunidade de procurar soluções diferentes para os casos diferentes. O problema é que a gente tem uma solução comum e aparecem os casos diferentes e a gente quer jogar na solução comum, não vai dar resultado. A gente tem que se adaptar. Então, é um fato assim, que eu reputo bastante interessante, né, que é uma coisa que o exemplo muda comportamentos. Então, ele inicialmente não podia ser juiz, porque era cego, foi para o Ministério Público, prestou um serviço relevantíssimo. Hoje ele está na Justiça do Trabalho, é desembargador, pode chegar à presidência do tribunal e mesmo sendo cego. Como o senhor vê a definição do CNJ e CSJT do cumprimento de meta aos tribunais e às procuradorias? Eu vejo com bons olhos, eu sou defensor dessas políticas, nós temos que ter meta, temos que ter organização, o que a gente chama de direcionamento, né, de uma logística para um resultado mais significativo do que ficar atuando de forma dispersa. Isso não é muito bem compreendido no corpo de procuradores nem dos juízes, porque ele faz aparecer diferença. Aquele juiz que não trabalha, ele fica em evidência. E o que trabalha fica também em evidência. Então, dá para separar. Há uma tendência, é claro que se uma minoria, mas eu chamo uma minoria ruidosa e muito agitada, que reclama dessas metas, dizendo que está cerceando a liberdade de atuação, essas coisas todas, uma forma de sabotar essas metas, esses projetos, para que eles fiquem naquela zona de conforto. Penso isso também em relação quando alguns juízes são contra o processo judicial eletrônico, como alguns procuradores eram contrários ao MPT digital. A gente quis implantar e implantou todo o nosso processo eletrônico monitorado, então o corregedor tinha como saber se alguém que está lá em Alta Floresta estava atrasado ou não, se estava fazendo audiência ou não, porque tudo era alimentado num grande centro de verificação. Isso incomodava aquelas pessoas que faziam uma atividade chamada terça-quinta, que não ia na comarca uma vez por mês, isso não consegue mais fazer, porque ele tem que apresentar relatórios das metas cumpridas e a informatização denuncia as omissões dele e a falta de trabalho. Então, eu sou favorável às metas, elas devem sim ser definidas por todo mundo, né? Não pode ser uma decisão de cúpula, aí não é meta, todos têm que se sentir compromissados com o resultado daquela meta. Se a direção decide alguma coisa, isso vai ser difícil cumprimento porque falta credibilidade e engajamento das pessoas que vão executar. Mas quando há esses congressos, seminários, reuniões, eleições de temas e prioridades, a coisa está valendo. Onde tem o problema? É quando essa meta esquece a condição humana de quem vai executar, tanto juízes como servidores. Eles ficam querendo, mas isso aí não é nem sempre, são algumas exceções, que a meta passa a ser um fim em si mesmo, que tem que ser alcançada a qualquer custo. Aí já perdeu toda a sua validade.
O senhor, como advogado atuante na Justiça do Trabalho, o senhor tem alguma crítica? Aliás, que crítica o senhor faria à Justiça do Trabalho de Goiás? É uma crítica que eu generalizo. A dificuldade de se falar com o juiz. Isso, para quem atuou em Brasília, fica muito estranho. Qualquer advogado consegue falar com o ministro Supremo com maior facilidade, com STJ, TST, liga no gabinete, olha, eu queria marcar, conversar e tal, e é agendado, a assessoria vai lá e a pessoa vai. Falar com o juiz, não só aqui na Justiça do Trabalho, como em outros lugares, é uma dificuldade, uma barreira, desde a moça do CESAM, que está ali atendendo a gente, até o analista, o chefe de secretaria, ou diversas outras coisas, são colocados barreiras. Conseguir falar com o juiz federal é uma dificuldade. Juiz do interior, ninguém consegue falar. Tá? E a lei, o estatuto, diz que o juiz tem que ser acessível, atender as partes, aquelas coisas. E ele tem que saber separar o advogado que vai lá atrapalhar o impertinente e as coisas que vão ser resolvidas. O respeito, a liberdade, as prerrogativas do advogado é essência da democracia, Estado de Direito. Eu, quando estava no Ministério Público, no Conselho dessas coisas, o voto meu era sempre para que os procuradores recebessem os advogados a parte independente de agendamento. Né? A gente tem que se adaptar a isso, está na lei, e fazíamos. Né? Tentou se regulamentar que tinha que ter inscrição, pedido de audiência com X dia, não é. O advogado, o procurador está lá, o juiz está, é claro que ninguém vai interromper uma audiência, entre uma audiência e outra, fala, vai ali no gabinete, ou fala assim, o que você gostaria, precisa de mais tempo, eu não posso atender agora, senão vai atrasar a audiência em respeito às partes dos colegas, vocês aguardam para depois, alguma coisa assim. Então, essa inacessibilidade do juiz aos advogados e à parte não se justifica. E é uma coisa que precisa ser corrigida em todas as esferas. E aí eu digo, isso não é prerrogativa da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, todas. A exceção que eu encontrei foi nos tribunais superiores. Uma vez um advogado aqui falou, eu queria falar com o ministro fulano e tal, você pode ver se ele me... Eu falei, não, liga lá no gabinete que vai te marcar. Ligou. Aí eu falei, não, ele vai me atender dia tal, porque era de Goiânia, então ela tinha que saber se ele estava lá ou não estaria em sessão, para não perder tempo. Por isso que ela agendou. Mas se ela estivesse lá e mesmo sem agendamento, ela seria recebida. Eu falei, ele me atendeu, foi tão bem, essas coisas, tranquilo. O juiz que às vezes não quiser ser incomodado com impertinência, que eu sugiro com o servidor na sala, nunca atenda sozinho. Quer conversar com o juiz? Tá, o servidor está lá. Qual o problema? As coisas ficam tranquilas e transparentes. Então, seria algo que, como advogado, eu percebo isso. Há um outro momento que é grande dificuldade, em audiência. Quando, hoje, a pessoa passa um concurso de juiz, faz um treinamento local, né, na Escola da Magistratura, depois tem lá em Brasília, esse treinamento. E eu participava, como era subprocurador, sempre tem um momento que a Escola da Magistratura Nacional, né, da Magistratura Trabalhista, abre para que há uma interlocução juiz, procurador e advogado. Quando seria o ponto de tensão, a dificuldade de relacionamento interpessoais. O que a gente identificou? A audiência. Na audiência está todo mundo tenso, né, aquela situação. Mas se houver uma preocupação em respeitar a atribuição do juiz, do advogado e do procurador, a coisa flui com maior tranquilidade. Né? Então, a gente sempre trabalhava nessa ideia de que o advogado tem que respeitar a direção do juiz, o juiz tem que respeitar a atuação do advogado ou do Ministério Público, aí a coisa flui. Bem fácil. Doutor Edson, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. A administração do TRT tem apoiado e muito as ações e projetos do nosso Centro de Memória. Como o senhor vê a questão da preservação da memória, um movimento levantado pelo TST e CNJ perante todos os tribunais? Só aplausos, né? Efusivos aplausos,
porque precisa sim ter essa memória de passar para as pessoas não acharem que estão reinventando a roda, descobrindo pólvora, coisa assim, saber a dificuldade que se passou, como a coisa fluiu em cada etapa, né, em cada tempo. Isso é muito importante. Aí eu faço um gancho com as empresas. Todas as empresas que eu conheço e que têm uma preservação do seu quadro funcional, numa empresa de alta rotatividade de mão de obra, ela guarda o quê? A sua memória. E aí ela tem eficiência. Ali não se cometem os mesmos erros. Há uma cultura de aperfeiçoamento. Então, preservar a memória e fazer as homenagens às pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que você recebesse a coisa no estágio atual, é um incentivo para que você passe o bastão adiante. Né? Dá essa ideia de revezamento. Né? Você sabe como a coisa veio, como caminhou, quem passou para quem, de que maneira, aí você se sente na obrigação, no compromisso de, se não for agregar nenhum aprimoramento, pelo menos entregue como encontrou para quem vai prosseguir. Eu acho fantástica a ideia e aplaudo. Doutor Edson, a escola judicial do nosso tribunal tem um papel fundamental que é de aproximar os magistrados e servidores dos conhecimentos necessários à prestação jurisdicional célere e de qualidade. Na sua opinião, qual a importância da formação inicial e continuada para magistrados e servidores? É de suma importância. A coisa tem que fluir dessa maneira. É assim, existe o conhecimento empírico e o conhecimento teórico. Uma pessoa empírica, ela vai resolver e vai solucionar tudo aquilo que se apresentou a ela anteriormente, mas ela não tem a capacidade de inovar e de criar. E o teórico, ele consegue, observando a dinâmica, né, de funcionamento das coisas, teorizar e aperfeiçoar. E o ideal é quando as coisas se juntam, né, a experiência empírica com a teoria. A teoria vai confirmar a experiência e a experiência vai confirmar a teoria. E essa ideia de treinamento, aprendizagem, vai permitir que a prática diária seja aperfeiçoada e pensada para o futuro, para que haja esse aperfeiçoamento. Então, treinamento, para mim, eu penso que é um destaque de uma administração profissional. As pessoas têm que ter ideia de onde partem, como caminho e onde querem chegar anteriormente ao início da caminhada. E aí vai fazendo a coisa funcionar. A ideia de organização e método, né, e cumprimento das metas. Doutor Edson, que pergunta não foi feita nessa entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Não, entre a pergunta, eu acho que prefiro fazer um outro depoimento, uma homenagem. Uma vez, uma sexta-feira, final da tarde, chuvosa, eu pronto para sair, tomar minha cerveja, fazer aquele happy hour, aquela coisa toda, chegou a presidente do Sindicato das Costureiras, dizendo assim, olha, tem uma empresa aqui que está fechando as portas, era Mr. Seven Jeans, parece, eu acho que era assim. Tinha um parque industrial ali, o caminhão está na porta levando tudo e vai ficar esse mundaréu de pessoas sem ter o que receber. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu posso fazer com relação a isso? Aí pensei, falei, vou fazer uma medida aí de indisponibilidade desses bens, arresto, sequestro, qualquer coisa, porque não tinha uma definição técnica para aquela situação, a gente tinha que inventar, fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma petição lá de indisponibilidade dos bens, acautelamento, até que se entrasse com as ações, para que ele não dilapidasse patrimônio, sumisse. Aí vim para cá com isso debaixo do braço. Mais 18 horas, negócio fechado, falei, eu tenho que achar um juiz para despachar esse negócio. Aí fui eu tinha um coquetel da Matra, alguma coisa assim, aí encontrei um juiz, não vou dizer o nome porque fica chato. Aí falei com ele, ele falou assim, eu só dou liminar em 2 situações previstas na CLT.
quando é do sindicalista, afastado do seu posto de trabalho, e quando parece dispensa arbitrária do sindicalista, tem lá duas hipóteses. Falei, doutor, mas e a ideia da CLT aplicar o CPC de forma subsidiária e o poder geral de cautela do juiz, que qualquer juiz pode determinar qualquer coisa, até o juiz incompetente, se houver uma necessidade e tal. Ele falou assim, não, eu falei, então vou rasgar. Fiquei meio chateado, falei, vamos rasgar o Código de Processo Civil e jogar fora. Ele não ficou satisfeito comigo. Aí eu fui no outro juiz. Esse juiz era o doutor Mário Bottas, aí eu posso dizer o nome, porque o final é feliz, né? Mário Bottas. Aí falei para ele, né, e você pode pegar qualquer juiz competente, a coisa tem que ser resolvida. Depois, se precisar, vai a distribuição para o juiz natural, aquela coisa. Aí ele falou, é muito sério esse negócio mesmo, né? Eu falei, é muito sério. Aí ele foi, me deu a liminar, e não tinha ninguém para na época era datilografia, para datilografar o mandado, né, de indisponibilidade e acautelamento dos bens, que eu podia requisitar a força policial, aquela coisa toda. Ele mesmo foi para a máquina, chovendo, sexta-feira, saiu do coquetel e me deu o negócio. Eu, atrás disso, liguei para o 190, lá, 191, 90, né, cupom. Aí liguei para lá, querendo falar com o oficial de dia, alguém que eu precisava da PM e tal, e consegui botar a PM, todo mundo cercou lá, o pessoal não levou e a gente conseguiu garantir a execução. Eu faço esse depoimento, essa homenagem, porque é a figura do juiz que eu vejo, sabe? Não pode ficar presa àquelas decisões que a gente falou assim, tem um modelo, mas é diferente, aquele modelo não vai servir, eu vou criar outro. Ele foi, não era uma situação típica de arresto, né, de sequestro, nada, mas era algo que tinha que ficar indisponível, ficar guardando lá até o trabalhador entrar com a ação e garantir os seus bens. E ele foi, ele podia dizer assim, não tem ninguém, tem oficial de justiça, não tem nada. Foi lá, decidiu, ainda foi na máquina, despediu, me deu, eu fui e conseguimos acautelar, depois o sindicato entrou com a ação, a coisa resolveu. Então, a parte final, eu não achei um momento assim, esqueci de fazer esse depoimento, homenagem a uma pessoa que eu reputo, exemplo de juiz, da figura, esse espírito. Por que a justiça do trabalho funciona? Porque tem pessoas assim. Quem é Edson Braz da Silva, na opinião de Edson Braz da Silva? É isso aí. Eu me julgo a pessoa mais mansa e normal do mundo, mas também encrenqueira, com os ânimos exaltados, assim, meio, veemente nas coisas. É meio complicado, vai depender de cada situação. O Edson Braz, que eu conheço numa situação natural, é uma pessoa mansa, tranquila, sem muitas preocupações com diversas coisas que para a gente tem importância, para mim não tem. Uma pessoa que busca ser feliz e que não basta ser feliz sozinho, tem que as pessoas também usufruírem da sua felicidade, seus benefícios. Mas sou bastante encrenqueiro. Quando tem justiça, eu não meço esforço comigo ou com alguém. Sabe? Por exemplo, se eu estou errado, eu sou manso, boto o pescoço, pode passar a faca. Agora, se eu estiver certo e me sentir injustiçado, aí eu vou brigar até a última gotinha de sangue, vou tal, aquelas coisas assim. Aí as pessoas acham isso meio doido. Falam assim, você tem coisa que não se importa e outras você cria um problema enorme onde que não existe. Aí, todas as vezes que eu vejo alguém violentando a dignidade de outro ou a própria minha, eu não aceito, por mais insignificante que seja o resultado patrimonial. Tem uma frase que eu tento passar para meus filhos, para os amigos, assim, as coisas têm um valor que a gente dá. Se você der muito valor, tem valor. Se você não der valor, tem, prata, ouro, carro, o que quiser, sucesso. Se você achar que tem valor, tem valor. Se você não vive. Eu tento achar o valor de cada coisa, porque eu considero essencial a felicidade. Aí vou levando assim, a gente vai, não me conformo. Assim, uma coisa que me mata é a preguiça, a má vontade, a indisponibilidade. Se eu peço a alguém para fazer alguma coisa e percebo má vontade, eu não quero mais. Não, deixa que eu faço, vai se incomodar, essas coisas assim. E tem uma outra coisa que eu tento separar, é a diferença entre espontâneo e voluntário. Isso em tudo na vida. O que é o voluntário?
Eu peço a uma pessoa assim, pega aquela água para mim, aí o cara vai e pegou, voluntário, ele foi porque quis, eu não estava mandando, não tinha como obrigar. E a outra, a pessoa está falando, vê que a boca está seca e tal, ele vai lá e pega água sem ninguém pedir. Aquilo é espontâneo, não precisou de provocação. Então, na vida a gente encontra pessoas que fazem o que é obrigado, outras fazem voluntariamente e outras espontaneamente. Aí cada coisa dessa eu transito com valores diferentes, né, na hora de avaliar alguma coisa assim, entre o que era a obrigação, o que era voluntário, o que era espontâneo. Aí é meio difícil, né, assim, dizer que o Edson, eu me reputo manso. Deus disse que o céu será dos mansos, né? Aí eu vou me titulando, já é um marco pessoal. Doutor Edson, o que é a vida? Gonzaguinha. Conhece a música? É a vida. Diga lá o que é, minha irmã. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, assim, eu gosto dessa música. Essa música é um hino, toda festa que tem, eu peço para tocar, eu boto. Tem um DJ, que é o DJ Negão, famoso. Aí, sempre que ele me encontra numa pista, na época eu dançava, agora estou com a coluna ruim, não danço mais, mas fico lá mexendo assim, fazendo alguma coisa, e ele botava essa música, né, de viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então a vida é essa, viver com simplicidade, em busca da felicidade, e a felicidade é aquilo que você sonha e realiza, né, vai buscar o seu sonho e realizar. Agora, sempre importante, não é possível ser feliz sozinho, isso está na música. A sua felicidade tem que ser compartilhada com amigos, com pessoas, com todo mundo. Não adianta você ser uma ilha de felicidade, você tem que ser uma multidão de felicidades. Ok. A Escola Judicial, através do Centro Memória, agradece os seus valiosos depoimentos para o projeto História Oral do TRT. Muitíssimo obrigado, me sinto feliz e honrado, valorizado de ter sido convidado, né? A gente poder participar de um projeto tão importante e significativo, e ainda mais vindo da escola, instituição que eu tenho bastante carinho, vi nascer e tem prestado excelente serviço aqui para a nossa comunidade. E a sua simpatia e o profissionalismo de todos que estão aqui. Obrigada. Uma tarde agradabilíssima. Obrigada, doutor. Obrigado.